Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aqui hoje para participar dessa defesa. Meu nome é Felipe, esse é o meu sinal em Libras. Então, eu vou apresentar um trabalho que eu desenvolvi junto com o meu orientador, o professor Elias, e o meu co-orientador, o professor Paulo, o professor Carlos e meu intérprete, Paulo, e também a Joanita, que me acompanharam durante a execução desse trabalho. Bom, o meu tema do TCC, ele é um protótipo UE, que tem a ver com automação residencial utilizando Libras. Mas o que significa essa palavra, né? UE. Bom, essa palavra é o sobrenome de um professor chamado Ernest UE. Ele nasceu na França. Ele era uma pessoa surda e ele era professor de língua de sinais. E ele estimulava o aprendizado da língua de sinais em todo o mundo. Ele veio ao Brasil, né, a convite de Dom Pedro II, na época, para incentivar as pessoas, principalmente os surdos, a desenvolverem a língua de sinais. Então, ele desenvolveu um trabalho linguístico muito importante e ele foi o fundador do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele foi o fundador na época, né, quando o Brasil ainda era o Brasil Império. E com o passar dos anos, né, esse instituto ele existe até hoje e é uma referência, né, na educação de surdos, e ele fica situado no Rio de Janeiro. Então, em homenagem a ele, eu coloquei o nome do protótipo como protótipo UE. Bom, um pouquinho sobre a introdução do meu trabalho. No mundo, estima-se que há mais de 460 milhões de pessoas surdas ou com deficiência auditiva, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, é cerca de 5% da população, que equivale mais ou menos a 10 milhões de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência auditiva. Então, são mais ou menos 2,3 milhões de pessoas que têm a perda total ou quase total só aqui no nosso país. Bom, mas o que é audição? Bem, a audição é um sistema de canais, né, dentro do ouvido humano, e ele recebe o som e conduz até o ouvido interno, né? Então, no caso, os seres humanos têm essa capacidade de ouvir os sons e distingui-los, né? No caso dos surdos, né, a surdez ela é caracterizada como essa perda, ou a impossibilidade, ou a dificuldade de ouvir. E existem vários níveis, ou vários graus de perda auditiva, né? Então, existe a perda ligeira, média, severa, profunda e cofose. Então, são os vários tipos de níveis. E também existem os fatores que influenciam no caso da perda auditiva. Pode ser fatores genéticos, ou fatores por uma exposição a ruídos altos, ou infecções, como por exemplo a meningite, ou pode ser alguma infecção no ouvido, alguma coisa, algum tipo de lesão que causa a surdez. Bom, mas qual é a relação da comunidade surda com a tecnologia? Bem, hoje nós sabemos que a tecnologia ela pode ajudar na quebra de barreiras, né, contribuindo para a acessibilidade das pessoas surdas. Então, ela pode contribuir para a comunicação, para promover a inclusão. Então, é possível, por exemplo, a questão das legendas automáticas, intérpretes de Libras virtuais, ah, por exemplo, aplicativos de telefone que possa permitir uma tradução e interpretação para um profissional que não sabe Libras. Existe também, por exemplo, campainhas e alarmes para surdos, né, aplicativos que traduzem, por exemplo, áudios para textos no WhatsApp, por exemplo. Então, às vezes um surdo recebe um áudio, ele não sabe o que está dizendo, esse aplicativo faz a tradução para o português. Então, são algumas das tecnologias existentes. Bom, o meu trabalho, então, ele visa apresentar algum tipo. Por exemplo, a gente sabe que existe aplicativos também que traduzem do português para Libras. A pessoa pode utilizar através do celular ou através de um tablet. Existe também os aparelhos auditivos. Muitas crianças surdas que têm perda severa ou perda profunda acabam usando o aparelho auditivo. Também pessoas idosas que às vezes ficaram surdos, né, depois da idade, também usam os aparelhos auditivos.
E existe também, como eu disse, as legendas automáticas, assim como a gente está vendo aqui hoje no Microsoft Teams, né? Então, são coisas importantes que auxiliam na quebra de barreiras e promovem a acessibilidade de pessoas surdas. Então, a mesma coisa com o intérprete de Libras, por exemplo, às vezes um surdo precisa ir ao médico, o médico é ouvinte, não sabe língua de sinais, então como é que pode ajudar, né, nessa questão da interpretação? Existem aplicativos que permitem um intérprete simultâneo atender uma pessoa surda e isso ajuda na qualidade de vida dessa pessoa. Mas, no meu trabalho, eu pensei de focar em um dispositivo que pudesse auxiliar na comunidade surda, né? Então, por exemplo, nós sabemos que existe hoje em dia dispositivos eletrônicos que funcionam através da voz humana, né? Eles reconhecem os sons, mas isso se aplica no caso de pessoas ouvintes, né? O nome técnico seria Echo Dot, né? A Amazon, por exemplo, criou esse dispositivo que é chamado de Alexa, né, um nome comum que muitas pessoas hoje conhecem, e ele é ativado através da voz humana. Então, por exemplo, uma pessoa pode pedir para a Alexa tocar uma música, a pessoa pode pedir para a Alexa dar algum lembrete, a pessoa pode pedir para a Alexa fazer uma ligação, pode pedir para ler alguma notícia, pode pedir para saber os acontecimentos. Então, esse dispositivo, ele é um dispositivo inteligente, né? Ele é automatizado, pode pedir também, por exemplo, para acender as luzes da casa. Então, ele tem várias funcionalidades que as pessoas ouvintes conseguem utilizar. Mas e se for uma pessoa surda, né? Então, vamos pensar nesse caso, esse foi o objetivo do meu trabalho. Então, a minha proposta, né, de pesquisa nesse TCC foi conseguir trazer um dispositivo que pudesse quebrar essas barreiras de acessibilidade, né, que pudesse, de alguma forma, contribuir na melhora da qualidade de vida e situação do dia a dia, no caso de pessoas surdas, né? Então, eu pensei num dispositivo e pensei em como utilizá-lo. Então, a gente usa o Raspberry e utilizamos também um algoritmo computacional. E esse algoritmo, ele tem um objetivo, né, para poder receber uma informação em gestos e não em voz. Então, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver um dispositivo eletrônico residencial, né? Então, seria algo para dentro de casa, e ele reconheceria através de gestos e não através da voz humana. Os objetivos específicos, então, seria aplicar conceitos e técnicas de visão computacional, também fazer o protótipo, né? Construir esse protótipo, que permita visualizar propostas de trabalho para acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva. Também seria um projeto e garantir a inovação desse projeto para melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover a acessibilidade para redução de barreiras na vida das pessoas surdas, né? Então, esses são os objetivos do meu trabalho que eu desenvolvi durante o TCC. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os métodos, né? Então, eu usei o OpenCV e o MediaPipe. Então, são próprios da biblioteca, né, do algoritmo. Então, o OpenCV, ele tem os algoritmos de visão computacional. Por exemplo, ele utiliza filtros de imagem, ele utiliza a calibração da câmera, ele também, por exemplo, ele distingue um animal de um carro, e várias outras coisas. Já o MediaPipe, ele foi desenvolvido pela empresa Google e ele tem algumas soluções, né, e plataformas para construir linhas e pontos na parte de um corpo. Então, por exemplo, a mão humana, por exemplo, ou a boca, a face, os braços. Ele foca em construir e encontrar pontos que possibilitam o reconhecimento dessa imagem. Então, aqui eu tenho essa imagem que ela exemplifica mais ou menos. Então, por exemplo, o OpenCV foi criado nos anos 2000, mais ou menos. E aí a gente vê que ele faz um reconhecimento facial, como nós podemos perceber na imagem. E na outra imagem nós vemos um exemplo do MediaPipe usado simultaneamente com o OpenCV. Então ele mostra o reconhecimento de pontos, por exemplo, na mão e na face do usuário. Então a gente pode escolher, por exemplo, um ponto específico, ou a mão, ou a face, ou os dois juntos ao mesmo tempo.
Então, eu escolhi o foco nas mãos, primeiramente. Então, a gente precisa obedecer as referências. Aí, na imagem, mostra, por exemplo, os números dos pontos da mão, e nós precisamos obedecer essas referências, e o algoritmo também precisa entender esses números para acompanhar e dar um resultado que a gente quer. Bom, a outra parte, antes... Peraí, eu não entendi essa soletração, repete. O software. Então, eu expliquei um pouquinho do software, e agora eu vou falar sobre os materiais, né, que a gente usou. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente consegue ver o Raspberry. Eu escolhi ele porque ele tem um bom processamento, né, uma frequência alta e uma memória RAM de 4, então ele é bom. E ele pode se conectar com o Wi-Fi e tem vídeos de alta qualidade. Então, por isso que eu escolhi esse material. Soletra um pouquinho mais devagar. Microcontrolador. Um microcontrolador. Microcontrolador. Então, a união desses materiais, né, com o Raspberry. Qual a função do Raspberry? Ele... Não entendi, repete. Quando ele recebe a imagem, ele processa essa imagem e ela vai direto para o algoritmo. Já o ESP32, qual é a função dele, né? Da câmera, ele filma e também ele faz a comunicação através do Wi-Fi com o Raspberry. Então ele capta a imagem, processa e faz essa comunicação com o algoritmo. E por último, o ESP8266, ESP01, ele também tem uma função específica, que é receber aquela comunicação via Wi-Fi e ligar ou desligar, ativar ou desativar o relé. Então, porque ele precisa de um comando de uma frequência de 127 volts para acender uma lâmpada, por exemplo, de 127 volts. Então, existe, aqui na imagem, nós podemos ver que existe vários locais, né? Então, a arquitetura e a comunicação dos componentes, elas têm relação com os locais, né? Então, ele faz essa comunicação via Wi-Fi e a gente precisa ter cuidado com as coisas que podem interferir no resultado. Então, por exemplo, o ESP, ele filma, recebe a imagem, transfere através do Wi-Fi e depois ele processa essa imagem, se vai ser verdadeiro ou falso, se vai ligar ou não a luz, por exemplo, que é o comando que eu estava tentando fazer. Então, dentro do algoritmo, isso precisa estar bem especificado para poder funcionar de acordo com o que o usuário quer, né? Então, precisa estar tudo bem conectado, a imagem, a captação da imagem, o processamento dos dados, o algoritmo e o ESP01 em contato com o outro ESP. E aí funciona. Eles recebem a imagem, transmite e a informação é processada, por exemplo, para acender ou apagar a luz. Paralelo? Então, o Raspberry 01, ele faz a comunicação, você escolhe qual você deseja ativar. Então, por exemplo, se uma pessoa não sabe Libras, por exemplo, ela pode ativar normal através do coisa da luz, né? Que agora eu esqueci o nome. Interruptor.
Então, mas se a pessoa é fluente em Libras, ela pode fazer o gesto, e isso faz o reconhecimento da imagem. Mas, por exemplo, se tiver escuro, a gente tem que pensar também em possibilidades de coisas que podem acontecer, né? Como, por exemplo, a falta de luz e não ocorrer a captação da imagem. Então, a OpenCV. Então, primeiro a gente filma, a imagem é processada, recebe, o Raspberry recebe, transmite via Wi-Fi, processa essa imagem, a biblioteca OpenCV vai processá-la, e aí depende também, obviamente, a questão da qualidade do vídeo, a qualidade da imagem que foi transmitida. Se foi uma imagem muito ruim, então é preciso captar novamente. Então, eu tive que trabalhar várias vezes mudando o algoritmo, de forma que ele reconhecesse a imagem, né, se fosse uma imagem de boa qualidade, e se não fosse uma imagem de boa qualidade, às vezes ele tinha alguma dificuldade para reconhecer. Então, eu usei o Python também, nesse sentido, para melhorar a performance. Então eu decidi usar o if no algoritmo para poder descobrir, por exemplo, a letra A, né, para poder fazer a decodificação da letra A. Então a gente usa um código de referência, os pontos da mão. Então existem os valores, obviamente, as variáveis. Então cada ponto da mão teria um valor diferente e eram variáveis, obviamente. E isso processava em tempo real. Então essa imagem ela era em pixels, eu colocava no sistema e aí ele fazia a comparação, qual que era maior, qual que era menor, qual se seria verdadeiro ou se seria falso. Então tinha um código de algoritmo que fazia essa análise e quando era verdadeiro, né, quando reconhecia a letra A, por exemplo, então o comando acontecia. Então aqui tem um fluxograma onde eu fui criando, né, os testes, detectei os problemas que apareciam. Então eu colocava às vezes a câmera e às vezes reconhecia a imagem, a letra A que eu estava fazendo em Libras, e às vezes eu fazia a B e se não era o A, então ele reconhecia que não era o A e aí seguia outro caminho. Então, por exemplo, eu fazia às vezes a letra B para poder ver se o sistema iria reconhecer ou não, se iria processar ou não. Então, eu fazia esse teste para poder ver se iria funcionar ou não o reconhecimento do gesto. Eu não preocupei com o tempo, tá? O tempo era algo que eu não preocupei com isso na pesquisa, o tempo de processamento. E aqui tem o resultado. Então, aqui tem um esquema geral, mais ou menos, do que eu pensei, né? Eu descobri mais ou menos o que estava dando errado, como que eu poderia melhorar, aprimorar o processo. Então, às vezes, eu fiz várias tentativas, obviamente, mais ou menos 10 tentativas, e até funcionar o reconhecimento, por exemplo, do gesto A. E aí eu fazia outra vez para confirmar o resultado. Se não confirmava o resultado, então eu tentava de novo, porque não era ainda, não estava funcionando de acordo. Então, quando eu fiz vários testes e vi que existiu o reconhecimento, né, da letra, por exemplo, aí sim eu sabia que estava certo. Então, quando chegou até 10, eu tive certeza de que
estava funcionando do jeito que eu gostaria, e o resultado era, de fato, a máquina fez o reconhecimento que eu queria, que era da letra A. Então era como se fosse um modelo humano, por exemplo, né? Então é como se fosse uma Alexa e eu fosse o ser humano e eu desse o comando em gestos e ela fosse reconhecer o comando que eu estava dando. Então foram várias etapas, né? Como vocês podem ver aí na imagem, eu gravava primeiro as minhas mãos, fazia o reconhecimento dos pontos, transmitia a imagem para o Raspberry, ele processava essa imagem no algoritmo e depois ele transmitia para a mensagem, né? Se era para acender ou se era para apagar. E o relé, ele armava ou desarmava de acordo com o comando, significava isso, que a luz iria acender ou iria apagar. O OpenCV e o MediaPipe, eles foram utilizados juntos, né? Então, isso acontecia, eles foram executados juntos no meu trabalho, e, obviamente, é um trabalho inicial, então precisa de mais coisas, mas eu consegui fazer o reconhecimento da letra A, para que o algoritmo fizesse o reconhecimento desse gesto em específico. E aqui estão os resultados dos meus testes. Então, o que, que significa, por exemplo, essas imagens, né? Então, aí mostra os pontos da mão. Lembra que eu mostrei os pontos de referência das mãos? Então, aí mostra o ponto de referência das mãos, os valores, né? De acordo com a localização. Então, mostra as coordenadas x e y e os valores, se eram mais altos, se eram mais baixos. Então, esses valores aí, eles exemplificavam as imagens, a medição das imagens, por exemplo, que era 640 vezes 480, que era o tamanho da imagem. E eram os valores de referência, os pontos de localização, os pixels, e também os pixels. Bom, esse foi os resultados do primeiro teste. Eu observei o tempo para ver se iria funcionar, se iria dar certo ou não. E aí eu fiz com vários testes. Isso era, por exemplo, a letra A seria para ligar, a, a letra M, por exemplo, seria para ligar um motor. Poderia, por exemplo, a letra V poderia ser para um ventilador. Então, a letra L poderia ser para luz, por exemplo, L1 para acender a luz, a letra V para acender o ventilador. Enfim, esse poderia ser configurado para várias coisas dentro de uma casa, para que uma pessoa surda desejasse usar o sistema, ela poderia utilizar. Então, essa sequência iria até 10, mas precisava ter cuidado para não confundir os dois valores. A, eram 10, até o número 10, para ter certeza que estava funcionando e todos deveriam funcionar. Então, mostrava que o reconhecimento do A foi feito. Obviamente, houve algumas falhas, né, alguma porcentagem de erro. Então, isso pode ser corrigido, né? Isso acontece mesmo em alguma pesquisa. Então, isso é uma limitação da minha pesquisa. Ah, mas só duas letras que foram 100%, foi a letra M e a letra V. As outras apresentaram algumas falhas. Foi 50% de erro. Eu vou apresentar agora um vídeo para vocês entenderem mais ou menos o esquema, como funcionou.
Eu não tô conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Ou é só eu que não tô Também vendo? não, também não. Felipe, acho que você vai ter que fechar e compartilhar só o vídeo. Viram? Sim, deu certinho aqui. Bom, então o objetivo do vídeo, né? Então imagina, por exemplo, uma sala. Tem mais de uma lâmpada, por exemplo. Então por isso que eu pensei nos números, né? Então eu fiz um segundo teste, 10 tentativas, né? Onde todas deveriam funcionar. E aí eu senti a mesma coisa, né? Que fazia o reconhecimento das letras. E aí eu fiz com as mesmas letras, o A, o L, o M, o V. E eu percebi que o processamento, quando fazia mais de uma vez, duas, três. E aí eu via que se fosse igual ou mais que 10, por exemplo, 10 vezes a letra A, ele me dava uma resposta. Era como se fosse um diálogo, né, com a Alexa. Então, era um diálogo, assim como o modelo da Alexa tradicional mesmo, né, mas tinha que ser com mais lentidão, não era tão rápido, a resposta não era imediata, né. Dependia de um tempo a mais para ele fazer a leitura da imagem, reconhecer e processar. Então, por exemplo, eu quero acender a luz, as duas lâmpadas, eu quero acender a lâmpada e o ventilador, por exemplo. Então, eu faria com dois gestos ao mesmo tempo. Eu vou mostrar para vocês. Viram? Sim, vimos. Obviamente, teve algumas desvantagens, por exemplo, algumas linhas foram duplicadas na imagem. Essa é uma limitação, né, uma desvantagem. Então, algo que pode ser corrigido, por exemplo, né? Porque às vezes acontecia de ser duplicada a linha. E no último, eu percebi que estava maior. Então, eu percebi que no número 3, por exemplo, talvez ele não reconheceu a imagem. Isso atrapalhou um pouco também as frequências. Na hora do processamento, eu vi que às vezes perdia, então, até conseguir as 10 tentativas corretas para confirmar a informação.
Então, às vezes eu fazia, por exemplo, várias vezes a letra A e mudava para outro gesto, por exemplo, e aí não saía ao reconhecimento que eu gostaria. Bom, então, as considerações gerais. Bem, eu usei todos esses materiais que eu citei aqui para vocês. Repete as considerações. Volta. Então, o Raspberry. Não estou entendendo o que ele está falando. Então, esses testes que eu fiz, eu não usei a. Eu não entendi esse último. Bom, eu vou mostrar um outro vídeo que faz a ligação com o interruptor. Banca, se vocês quiserem, depois vocês perguntam isso depois, que eu não entendi essa última parte. Então, por exemplo, se eu quisesse ligar ou desligar a lâmpada, tá muito pequenininho para mim. Tinha que aumentar o. Então, por exemplo, se eu quisesse ligar duas lâmpadas ao mesmo tempo, eu precisava incrementar o algoritmo para ele reconhecer letras e números ao mesmo tempo. Então, o ESP fazia a leitura através da câmera. Vou mostrar outro vídeo. Vou repetir. Bom, agora eu vou mostrar junto com o interruptor. Bom, então o objetivo desse trabalho
foi mostrar que é possível utilizar a tecnologia em favor da criação de estratégias que permitam a quebra de barreiras que limitam, por exemplo, no caso das pessoas surdas, né? Então, por exemplo, uma Alexa que é utilizada por ouvintes, ela também poderia ser adaptada para o uso de pessoas surdas, né? Então, essa pesquisa, ela contribuiu nesse sentido. Obviamente, ela precisa de algumas melhorias, algumas adaptações, mas ela mostra essas possibilidades. Então, obviamente, eu fiz com letras e números, mas poderia ser feito com um reconhecimento maior de outros sinais. Eu usei a biblioteca, eu usei o MediaPipe, que é um algoritmo feito na biblioteca. E a diferença entre o protótipo UE e a Alexa, a diferença básica é a comunicação. Por quê? O protótipo E, ele utiliza-se as mãos, os gestos humanos. E a Alexa utiliza os sinais sonoros. Então, ela é para pessoas ouvintes que fazem o comando através da voz. Já o protótipo E faria através dos gestos. Esse que é o objetivo. Finalizo aqui a minha apresentação, as referências bibliográficas e terminei a minha apresentação.